Liberdade é a grande palavra dos tempos modernos. Todo mundo quer liberdade e a grande questão sempre é como podemos ser mais livres. Há uma vigilância sobre onde não existe liberdade. Mas a pergunta é: onde está a verdadeira liberdade? Jesus discutiu com religiosos do seu tempo e disse: se o Filho libertar vocês, vocês serão livres de verdade. A liberdade não é algo externo, não é meramente político, não é algo que tem elementos visíveis, mas ela tem a ver com a nossa interioridade. Sem uma liberdade espiritual, uma liberdade diante de Deus, não existe liberdade de verdade. Seja muito bem-vindo a mais uma celebração IBNU. Esse domingo, o último domingo do ano de 2025, 2026 já está nas portas aí. E eu quero convidar você a estar conosco nesse dia, louvando, adorando ao nosso Deus, cantando com a gente, ouvindo uma porção da sua palavra e aplicando todos esses novos conceitos na sua vida. E nesse momento convido você a chamar as pessoas da sua casa. Se tem alguém aí que ainda não acordou, levanta lá, manda vir aqui para a sala para a gente poder estar junto e também compartilha esse conteúdo, manda esse link para suas listas para que mais pessoas possam vir hoje e louvar ao Senhor conosco. Vem junto! Em suas portas entrarei com louvor, em seus átrios hinos eu cantarei. Seu louvor estará nos meus lábios, continuamente eu celebrarei. O Senhor me cingiu de alegria, me vestiu com vestes de louvor. A Ele levanto minhas mãos, salto de alegria, canto essa canção. Celebrarei, cantarei, celebrarei, dançarei, celebrarei com tudo que sou, com tudo que tenho, louvarei o Senhor. Celebrarei, aplaudirei, celebrarei, saltarei, celebrarei com tudo que sou, com tudo que tenho, louvarei o Senhor. Em suas portas entrarei com louvor, em seus átrios hinos eu cantarei. Seu louvor estará nos meus lábios, continuamente eu celebrarei. O Senhor me cingiu de alegria, me vestiu com vestes de louvor. A Ele levanto minhas mãos, salto de alegria, canto essa canção. Celebrarei, cantarei, celebrarei, dançarei, celebrarei com tudo que sou, com tudo que tenho, louvarei ao Senhor. Celebrarei, aplaudirei, celebrarei e saltarei.
Agora chegamos ao momento de gratidão na nossa celebração. Com certeza todos nós temos muitos motivos de gratidão. Chegando ao final do ano, a gente relembra da vinda de Jesus. Que coisa boa que Ele veio, morreu por nós, ressuscitou e vai voltar para nos receber. Essa é a nossa grande esperança, motivo de muita alegria e de muita gratidão. E também que a gente tenha certeza de que o Senhor esteve conosco durante todo esse ano, independente do que vivemos. Ele sempre está conosco, Ele é Deus conosco, Emanuel. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor veio e o Senhor prometeu que vai voltar. E nós temos essa esperança de que o Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco. Obrigada, Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória. Amém. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sigo meu Senhor. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre E esse é o momento de a gente se colocar diante de Deus. Eu queria que você, aí onde você estiver, você se colocasse agora. E se você tem algum motivo de clamor, de pedir a Deus, você se coloque a mão no coração. E se você tem algum motivo de gratidão também, algum motivo de louvor a Deus, também você se coloque agora diante dele. Então nós vamos orar
juntos, em comunidade aqui, para que realmente a gente não só, apesar de estarmos longe uns do outro, a gente também esteja juntos em oração e clamor diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos e nesse momento nos colocamos diante de Ti, Pai, de vários lugares do mundo, de vários lugares do Brasil, Senhor, e juntos como um corpo, como uma só comunidade, Senhor Deus, unidos em oração, nós colocamos os nossos motivos, seja em qualquer área, Senhor Deus, que o Senhor conhece a cada um, as dificuldades de cada um, o Senhor conhece, Senhor, o momento de crise de cada um, mas também o Senhor conhece, Senhor, o coração que está grato, um coração que está exultante diante de Ti, Senhor Deus, por tanta coisa que o Senhor tem feito, e nós colocamos juntos diante de Ti. Senhor, alcança, coloca a Tua mão sobre as necessidades de cada um, e também, Senhor Deus, recebe a nossa adoração e a nossa gratidão nesse momento. Pai, que a nossa vida esteja a cada momento diante de Ti, e Senhor, que nós não nos esqueçamos que o Senhor está conosco, o Senhor está à frente e que nós podemos realmente confiar em Ti e descansar no Senhor, Pai. Que nós não tentemos fazer com as nossas próprias forças, mas a gente dependa e confie em Ti somente. E nós nos colocamos, Senhor, entregando a nossa vida diante do Senhor e também em adoração. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Temos
Imagine que você nasceu não na cidade que você de fato nasceu, nem no ano que você nasceu, mas você nasceu em Cafarnaum, na Galileia. Nesse vilarejo há aproximadamente 2000 anos atrás. Você está no ano 30 depois de Cristo. E você cresceu como boa parte dos judeus, se não a totalidade dos judeus que moravam e viviam naquele lugar naquela época, ouvindo as histórias que todos ouviam. Você ouviu a história dos patriarcas, que Deus chamou Abraão e constituiu uma nação a partir de um homem e uma mulher que não podiam ter filhos. E miraculosamente esse povo cresce, esse povo vinga numa terra hostil e esse povo se torna uma nação. E esse povo se torna uma nação a partir do Êxodo, quando Deus liberta mais uma vez, com poder, com milagre, aquele povo de um período de 400 anos, debaixo do domínio do Egito, e quando Deus transporta esse povo para o deserto e constitui uma aliança com a nação de Israel. E esse povo peregrina pelo deserto durante 40 anos, entra na terra prometida, derrota os seus inimigos, e esse povo vive um período de prosperidade. Mas essa história não termina com a prosperidade do reino de Israel, porque essa é uma prosperidade que dura muito pouco. Vem o exílio, o povo vai para a Babilônia. O reino já está dividido, as tribos do norte já foram derrotadas e já foram dispersas pela Síria, e o reino do sul, o reino de Judá, está agora em outra terra, na terra dos estrangeiros, na terra do povo que os oprime. E esse povo ouve também a história a respeito do retorno do exílio. Eles estão agora de volta no reino de Judá, mas a terra não é sua. A terra não é do povo judeu, porque tem os persas, porque tem os gregos, porque tem várias nações que dominam sobre o povo de Israel. Até que chega no seu tempo e na sua época, em que você é parte do povo judeu, é parte da herança de Abraão, é parte da herança das promessas do tempo de libertação, mas você há 100 anos sabe apenas o que é o domínio de Roma. Você nasce no contexto em que o povo judeu está debaixo do jugo e do domínio de Roma. Você está em sua terra, mas a terra não é sua. Você adora o seu Deus, mas você não tem liberdade de fazer aquilo que Deus exigiu do seu povo e aquilo que Deus profetizou que faria pelo seu povo. E com esse domínio e com essa opressão e essa violência que Roma impõe sobre o povo judeu, você, como parte desse povo, nascido em Cafarnaum, na região da Galileia, você cresce em ressentimento. Quando é que Deus vai fazer contra os nossos inimigos aquilo que ele profetizou e prometeu que iria fazer? Cresce o ressentimento contra Roma. Cresce o ressentimento contra os seus opressores. Cresce não só o ressentimento, mas também a ebulição social. Todos os movimentos que foram surgindo de uma revolta que o povo deveria construir, que o povo deveria organizar contra os seus opressores. Cresce também esse sentimento de expectativa. Talvez agora seja o tempo. Talvez agora seja o momento em que Deus vai enviar o libertador. Talvez agora seja o momento que ele anunciou, em que nós não só não estaríamos debaixo do domínio de um outro governo, como nós seríamos o povo para o qual todos viriam para reconhecer a existência de um só Deus, o Deus de Israel, o Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó. Talvez esse fosse o momento que você estava esperando que acontecesse quando você ouviu pela primeira vez que existia agora um rabino muito diferente de tudo que havia acontecido e de tudo aquilo que havia sido ensinado e tudo aquilo que havia sido manifestado pelos outros mestres e pelos outros libertadores que estavam ensinando na Galileia. E você encontra o seu espaço no meio da multidão. Você quer ouvir o que esse rabino está falando. Você se aproxima e percebe que ele está falando com os seus discípulos. Ele está ensinando aos seus discípulos aquilo que uma multidão consegue ver e ouvir e entender que era aquilo que ele estava transmitindo como sendo a mensagem de libertação que ele veio anunciar. E é dentro desse contexto, é dentro dessa viagem
que eu convido você a fazer e se colocar naquela condição, que eu gostaria que você lesse comigo o texto de Mateus, capítulo 5, o versículo 20 e depois os versículos 38 ao 48. No meio da multidão, você encontra um lugar para ficar de pé e você percebe que esse rabino, Jesus, está ensinando o seguinte aos seus discípulos que estão sentados ao redor dele. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse rabino não se coloca simplesmente como um mestre da lei. Ele não se coloca simplesmente em identificação com os fariseus. Esse rabino se apresenta como Messias, porque ele afirma que o reino de Deus chegou quando ele chegou. Ele afirma que ele é o libertador de Israel, que há séculos aquele povo estava esperando que fosse enviado a Israel. E se ele é o Messias, se ele é ungido, se ele é o enviado de Deus para trazer libertação a Israel, ele o é de acordo com as profecias que Deus deu a Israel. Se ele é o libertador de acordo com a vontade da lei, de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus é a lei. A vontade do Pai é aquilo que está na Torá. É aquilo que Deus estabeleceu de pacto, de aliança. Aquilo que Deus revelou como sendo a sua exigência para a prática do povo separado pelo próprio Deus para ser luz sobre as nações. Então, se o Messias ele veio para cumprir a vontade de Deus, e a vontade de Deus está expressa, está revelada na lei, a gente tem um problema. É aí onde está toda a dificuldade e todo o desconforto de você, que nasceu em Cafarnaum, que está ouvindo isso depois de 100 anos do domínio apenas para falar dos romanos, que é aqueles que agora estão dominando sobre o povo judeu. É esse o desconforto que você tem, e essa a dúvida, esse o questionamento, essa quase a indignação que você sente quando você ouve as palavras de Jesus. Porque aquilo que ele afirma, Jesus afirma em continuidade com a lei. Mas aquilo que ele afirma depois de nos lembrar aquilo que está na letra da lei vai muito além do que Moisés fez e falou. Aquilo que Jesus ensina e aquilo que ele exige é tudo aquilo que Moisés ensinou e exigiu. Mas ele dá um passo, na verdade vários passos além do que Moisés fez, ensinou e exigiu, para exigir muito mais dos seus discípulos. Jesus fala de inimigos, Jesus fala de um reino, e se é reino, tem oposição. Se é reino no meio de um território que já está dominado por outro reino, existe uma guerra. Se é reino que veio ser estabelecido sobre todas as nações, existem confrontos que precisam ser realizados. E Jesus nunca cita Roma no meio do Sermão do Monte. Jesus fala de inimigo, mas não nomeia Roma. Jesus cita a lei, mas não se restringe à lei. E a pergunta que aquelas pessoas com certeza já haviam feito a elas mesmas quando ouviram Jesus pela primeira vez,
E a pergunta que aquelas pessoas no meio da multidão, que aqueles discípulos que estavam ao redor estavam se fazendo é: Jesus veio abolir a lei? Jesus veio de alguma forma revogar o primeiro plano de Deus para estabelecer um novo plano? Jesus veio para dizer que aquilo que foi estabelecido lá atrás não serve e aquilo que Deus estava agora exigindo do seu povo era isso? E Jesus responde, e responde com toda a clareza: eu não vim abolir a lei. Não pensem que vim abolir a lei aos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E eu lhes digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, não desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. O que Jesus está apresentando é o pleno cumprimento da lei. Mas aquilo que Jesus está apresentando e exigindo dos seus discípulos é muito mais do que o pleno cumprimento da lei, porque ele segue um pouco depois desse trecho que eu acabei de citar para afirmar aquilo que ele fala no versículo 20 e aquilo que a gente leu no começo da nossa leitura de hoje. Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Se os fariseus que Jesus cita e se os mestres da lei não levam a lei a sério, ninguém leva. Se a referência máxima que aquelas pessoas tinham de preocupação com o cumprimento da letra da lei não serve para Jesus, ninguém serve. Aquilo que Jesus está colocando é: o que vocês conhecem de interpretação e cumprimento da lei é completamente insuficiente, é completamente inferior àquilo que é a realidade do reino dos céus. Para que vocês façam parte do reino dos céus, algo muito superior precisa ser manifesto na sua relação com o cumprimento revelado da parte de Deus, com a lei de Moisés, mas com muito mais do que é a lei de Moisés. E aí é onde entra esse texto que a gente leu e que começa um pouco antes, quando Jesus vai explicar o que ele quer dizer com uma justiça muito superior à dos fariseus e mestres da lei. Porque Jesus fala o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e aquele que matar estará sujeito a julgamento. Com certeza, aqueles judeus que estavam ouvindo Jesus disseram amém. É isso que está na lei de Moisés. Mas Jesus não para aí, porque ele diz: mas eu digo a vocês, aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E aí aqueles mesmos judeus que disseram amém para a primeira parte, disseram: opa, devagar. Talvez não seja exatamente isso que você está afirmando, que eu acredito e que eu sempre enxerguei na lei de Moisés. Por quê? Porque Moisés nunca chegou a afirmar essas coisas. Jesus está afirmando aquilo que Moisés nunca disse. Moisés nunca disse, a lei e a Torá nunca disse que aquele que se irar contra o seu irmão deveria ser levado ao tribunal. Jesus segue e vai falar sobre o adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, aquele que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Para a primeira parte, amém. Para a segunda parte, devagar. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, ou foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá entregar-lhe uma certidão de divórcio. Mas eu digo a vocês que aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jurem falsamente, antes cumpram os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo a vocês, não jurem de forma alguma. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Para a primeira parte, amém. Para a segunda parte, eu não sei se eu entendi exatamente o que você está afirmando, Jesus. E eu não sei se eu concordo com você, porque você está afirmando algo muito diferente, ou algo, para ser mais preciso, muito mais radical do que Moisés afirmou. É por isso
que quando Jesus ele está colocando para a gente essas coisas e apresentando para a gente a lei da forma como ele interpreta a lei, ele, quem revelou primeiramente a lei ao povo de Israel, agora interpreta e revela a vontade da lei, ele dá um passo além. Mas antes de dar um passo além, ele está também denunciando a manipulação que aqueles fariseus e que aqueles mestres da lei tentaram fazer com a lei. Porque a lei nunca disse que a ordem para não matar estava restrita apenas ao ato de matar. O propósito e o significado da lei sempre foi de denunciar que a presença do ódio no coração humano era a fonte de toda maldade, era a fonte de toda morte e precisava ser confrontado pelo povo de Deus da mesma forma como Deus nunca desejou que a morte entrasse no mundo. É verdade que Jesus está denunciando todas as deturpações que os seus contemporâneos fizeram da lei. Porque assim como a lei fala que aquele que se divorcia deve entregar uma certidão de divórcio para a mulher divorciada, nunca foi propósito de Deus dizer que o homem deveria se divorciar de sua mulher, exceto pelo caso de imoralidade sexual, exceto pelo caso em que a vida daquele que estava na relação estava ameaçada por aquela relação. É verdade que Deus está denunciando, que Cristo está denunciando todas as deturpações da lei que foram feitas a fim de manipular Deus e a fim de restringir o código e a lei que Deus entrega ao povo aos limites do que era conveniente se fazer, aos limites daquilo que era conveniente ser realizado, naquilo que podia ser medido como fidelidade à lei, quando a lei nunca foi dada apenas como um código externo e uma revelação da vontade de Deus para o ordenamento social dentro do mínimo esperado. A lei sempre foi a revelação da vontade de Deus, que deveria sair daquilo que era apenas a manifestação externa e alcançar a condição do coração humano. É isso que Jesus está fazendo e é isso que ele está colocando como lei para os seus discípulos, aquilo que a lei nunca pôde alcançar. A lei, como esse código visível e externo, nunca poderia legislar sobre o coração humano, mas Jesus está dizendo que no reino dos céus é isso que é exigido dos seus discípulos. Jesus exige o que a lei nunca exigiu. Ele vai muito além do que a simples interpretação da lei dentro dos termos de sua época. Vocês ouviram o que foi dito no passado, olho por olho e dente por dente. A gente chega nessa passagem que a gente lê a partir do versículo 38 e a gente percebe que aquilo que Jesus está citando, de fato, está na revelação de Moisés. Olho por olho e dente por dente é uma coisa que precede a Torá, é uma coisa que precede a revelação da lei. Isso é encontrado na Lex Talionis, na lei de Talião, que é um código de Hammurabi e o código de Hammurabi parte daquilo que era um código babilônico antigo a respeito de como deveria ser realizado o juízo sobre uma ofensa que é concretizada sobre outra pessoa. Uma injustiça que é realizada sobre outra pessoa deveria ser julgada nos termos estabelecidos pela lei de Talião. E isso a gente encontra em Levítico, capítulo 24, dos versículos 18 a 20. Então está em Levítico, está no Êxodo, está em Deuteronômio, aquilo que Jesus está citando. O que Jesus coloca para a gente não é uma invenção do seu tempo, não é uma deturpação dos fariseus, não é uma forma de manipulação dos mestres da lei. De fato, olho por olho e dente por dente estava na lei de Moisés e Jesus não está revogando a lei de Moisés. Ele não está abolindo a lei de Moisés. O que Jesus está apresentando para a gente é uma recuperação que poderia ser facilmente verificada. Essa nunca foi a vontade de Deus para a conduta pessoal. Essa sempre foi a revelação de Deus a respeito do ordenamento jurídico. Aquilo que Jesus está apresentando do olho por olho e dente por dente é como o juiz deveria julgar uma ofensa que foi feita contra o inocente. Uma injúria que foi realizada contra você e que você não deveria
realizar a vingança com as próprias mãos. Você não deveria resolver a situação a partir da sua própria iniciativa, mas apresentar ao juiz. E o juiz deveria julgar isso de acordo com a lei de Moisés. E a lei de Moisés apresentava olho por olho e dente por dente. Mas Jesus não está interessado aqui em discutir como o juiz deve julgar. O que Jesus está preocupado aqui, aquilo que Jesus está falando é sobre a conduta do indivíduo. Como os seus discípulos, como os seus seguidores deveriam lidar com a ofensa e com a injustiça dentro do reino dos céus, ou a partir da realidade do reino dos céus que o alcançou e que ele agora tem a responsabilidade de manifestar no momento em que ele é ofendido, no momento em que ele é privado do seu direito, no momento em que ele é injustamente assaltado, ele é privado, ele é de alguma forma violentado dentro da sua condição mais básica de existência. Veja que os exemplos que Jesus dá são exemplos que não estão ligados apenas a uma questão de direito, mas uma questão de honra. Quando uma pessoa ela sofria essa violência de receber um tapa no seu rosto, o que estava envolvido não era simplesmente a dor e a ofensa de ser agredido. A questão da agressão com tapa era uma forma de humilhação, mas muito mais em ser agredido na sua face direita. Isso que eu ouvi pela primeira vez e eu achei estranho e talvez um pouco forçado na interpretação. Depois eu percebi que era um ponto que vários estudiosos desse texto levantavam e que faz todo sentido. A maioria das pessoas são destras. Ela faz o que ela precisa e ela tem a força dominante no seu membro direito, na sua mão direita. Para você agredir outra pessoa na face direita, você precisa bater nessa face com as costas da sua mão. A gente está falando de uma cultura oriental. A questão de honra é muito mais importante, é muito mais preponderante, define muito mais as relações do que aquilo que a gente entende por honra na cultura ocidental. Quando você bate na face de alguém, você está humilhando essa pessoa, mas quando você bate com as costas da sua mão, você está desprezando essa pessoa como se fosse uma pessoa, um indivíduo em uma condição muito inferior à sua. Esse é o tipo de ofensa que era reservado a um escravo, muitas vezes a uma criança, e dentro dessa cultura é preciso reconhecer as mulheres. Uma pessoa que era ofendida na sua face direita, injustamente, tinha todo o direito de revidar isso na mesma proporção, e a lei de Moisés previa uma punição muito rigorosa para isso. E o que é que Jesus está dizendo? Vocês ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente, mas se alguém ferir na sua face direita, ofereça também a esquerda. Aquilo que Jesus está pregando aqui não é ingenuidade, não é inocência no sentido de não considerar mal aquilo que é mal, mas é reconhecer a ofensa que foi feita contra você e olhar no olho do ofensor e dizer, é o mal que você quer realizar sobre mim? Então bata também na face esquerda, mas faça isso olhando no meu olho e sabendo que você está querendo fazer o mal e que eu não vou retribuir o seu mal com a minha violência. Eu não vou retribuir a sua humilhação com o meu direito. Eu não vou retribuir a sua ofensa perpetuando a violência, o mal e a injustiça no mundo, lhe dando aquilo que você merece. O outro caso que Jesus cita, se alguém quiser processar-lhe e tirar-lhe a túnica, entregue também a capa. A túnica era a vestimenta que ficava mais diretamente em contato com o corpo, é o que provavelmente é a sua camisa. E uma pessoa que fosse processada, talvez por um débito muito grande que ela já não podia mais pagar, e fosse tomada dela a túnica, Jesus afirma, ofereça-lhe também a capa. A capa era a última peça de roupa que o protegia de ficar completamente exposto e nu. Exposto ao frio e à intempérie e nu como um ato de humilhação, obviamente. Jesus está dizendo, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, ofereça também a capa. A lei proibia isso. A lei de Moisés não permitia que, independente do débito e da ofensa que você tivesse realizado, a túnica lhe fosse retirada. Por quê? Porque senão você não teria com o que dormir.
provavelmente a pessoa que Jesus está representando nessa parte da sua fala e do seu ensino é alguém pobre, que não tem muitas posses, ele só tem a roupa do corpo, e a roupa do corpo é a túnica e a capa. E essa pessoa, se ele tirar da túnica e a capa, ela não tem mais nada. Ela não tem com o que se proteger e com o que proteger o seu corpo da humilhação de estar completamente nu diante das pessoas. Jesus está afirmando isso. Se você quiser me processar muito provavelmente injustamente e tirar tudo que eu tenho, então tome, inclusive, aquilo que você não pode tomar. Tome a minha capa também. O outro exemplo que Jesus dá, muito provavelmente, é a condição que aqueles judeus entendiam muito bem, que é o que o Império Romano, o que o soldado romano poderia exigir de qualquer um dos membros de um povo dominado. Os judeus foram dominados no ano 63 a.C. por meio da conquista de Pompeu. Depois existe um novo ato de conquista em 37 a.C., que é o que estabelece o domínio de Herodes, e aquelas pessoas precisavam conviver constantemente com um povo estranho, com um povo superior do ponto de vista militar e que não demonstrava qualquer disposição de assimilação ou de convívio pacífico e benéfico, ou de um convívio amistoso. Então, muitos dos soldados romanos, exigiam dos judeus que eles carregassem o seu equipamento de guerra. Aquilo que eles usavam para matar e para abafar qualquer tipo de manifestação violenta dos judeus, agora era exigido que o judeu carregasse. Mas o soldado romano, ele tinha direito de fazer isso e a lei era muito rigorosa. A lei romana era muito rigorosa nesse ponto, de exigir que um judeu carregasse no máximo 1 milha o equipamento que o soldado romano estava levando na ocasião. E aquilo que Jesus está dizendo é, se o seu opressor, se o seu dominador exige que você leve o seu equipamento por 1 milha, ande com ele 2. Se ele está exigindo de você algo que você sabe que é humilhante, se submeta à humilhação e leve aquilo que ele não pode exigir de você. Mais uma vez, olhe no meu olho, e eu sei que o que você está fazendo comigo é injusto, mas eu não vou retribuir a sua maldade e a sua injustiça com o meu direito. Eu não vou revidar a sua agressão com a minha agressão. Veja que Jesus não está proibindo simplesmente retaliar o mal com o mal. Jesus está proibindo resistir ao perverso. Vocês ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Deixe que o mal siga o seu caminho. Deixe que o mal faça com você aquilo que ele quer fazer. Se o mal quer tirar de você a honra, se o mal quer tirar de você as posses, se o mal quer tirar de você a dignidade, se o mal quer tirar de você todas as coisas que você possui, quer se aproveitar de você, deixe que o mal siga o seu caminho. Deixe que ele faça com você aquilo que ele quer fazer. Existe um parênteses muito importante. A gente pensa que é insustentável fazer aquilo que Jesus está exigindo, porque isso significaria permitir que o inocente sofresse as consequências da maldade do outro. E em muitos momentos a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento fala que a gente precisa estar atento ao direito do vulnerável, que a gente precisa ser responsável sobre as pessoas que estão debaixo da nossa casa, da nossa responsabilidade. A gente precisa lutar pelo direito que está sendo suprimido ao outro. Mas aqui Jesus não está proibindo que a gente confronte o mal e que a gente lute para preservar o direito do outro. Isso não só é permitido, mas é exigido. O que Jesus está dizendo é sobre o seu direito, é sobre a sua honra. É quando você é o alvo da agressão, quando você é o alvo da injustiça, como é que você vai resolver? Não é se você deve lutar pela preservação e pela segurança e pelo direito do seu filho, da sua filha, da sua mulher. Não é se nós temos o direito ou não de entrar em guerra para preservar o nosso povo de um povo hostil e que injustamente quer dominar sobre o nosso território, sobre
as nossas famílias, sobre o nosso lar. A questão não é essa, a questão é como você responde ao mal que é feito contra você. A isso Jesus afirma categoricamente: não resistam ao perverso. Existe um teólogo que, ao ler o Sermão do Monte, ao ler especificamente esse texto de Mateus 5, 38 até o 48, ele afirma o seguinte: devolver o bem com o mal é diabólico. Devolver o mal com o mal é humano. Devolver o mal com o bem é divino. E é isso que Jesus vai afirmar na sequência desse texto. Vocês ouviram o que foi dito: amem o seu próximo e odeiem o inimigo. E o que Jesus está apontando aqui, de certa forma, é o que está na lei. A lei afirma em Levítico capítulo 19, versículo 18, que você deve amar o seu próximo. Eu vou novamente ler esse texto com você para que você saiba o que é que estava na cabeça daquelas pessoas quando eles ouviram essas palavras de Jesus e como é que essa exigência de Jesus provavelmente foi entendida por aquelas pessoas. Levítico capítulo 19, versículo 18. Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O ame o seu próximo como a si mesmo estava na lei muito antes do ministério de Jesus. Ame o seu próximo. Mas veja que o contexto em que a lei estabelece o amor ao próximo define o próximo como sendo aquele do seu próprio povo. Você prestou atenção na primeira parte desse versículo? Não procurem vingança nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Então, a segunda parte do que Jesus falou, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, não é exatamente o que está na lei, não é exatamente o que a gente encontra na Torá. Odeie o seu inimigo. Mas essa é uma leitura e essa é uma consequência quase inevitável da leitura desse texto e de outros textos que serviam quase como uma norma, como uma referência inquestionável para aquelas pessoas. Se eu devo amar o meu próximo, quem é o meu próximo? É aquilo que acabou de ser afirmado em Levítico 19, 18. Aqueles que fazem parte do meu povo. Se eu devo amar aqueles que fazem parte do meu povo, o que é que eu devo fazer com os meus inimigos? Eu devo fazer com os meus inimigos o que a gente encontra em tantos pontos da história bíblica, da revelação do povo de Deus, como aquilo que a gente vê no Salmo 137. No Salmo 137, 7 a 9, é lembrado aquilo que os inimigos do povo de Deus, o povo de Israel, fez contra Israel, ao ponto de que essa sede e essa necessidade de vingança faz com que o salmista exclame: feliz aquele que lhe retribuir o mal que nos fez. A vingança está no horizonte. Feliz aquele que retribuir o mal que eles nos fizeram. É muito importante a gente perceber que esse é o sentimento que qualquer um de nós teríamos se nós tivéssemos sofrido o que aquelas pessoas sofreram. E esse salmo, essa leitura de Levítico 19, é aquilo que mais naturalmente foi sendo constituído como a forma inevitável, a forma natural de interpretar a maneira como eles deveriam agir diante dos seus inimigos. E aquilo que Jesus está apresentando para a gente é: não cabe a vocês realizar a vingança. A questão não é que a vingança não vai ser realizada em nenhum momento, em nenhum termo, porque quando a gente olha um pouco mais adiante, e em Apocalipse, capítulo 6, os mártires que morreram por conta do testemunho do nome de Jesus, eles clamam a Deus: até quando o Senhor vai ficar sem vingar o sangue de nós que morremos e daqueles que estão morrendo por conta do testemunho de Jesus? E o que o próprio Jesus afirma para aquelas pessoas não é que a vingança não será feita. Ele, na verdade, entrega vestes brancas para aquelas pessoas como sinal de que eles fazem parte do exército do Cordeiro que vai triunfar sobre todos os povos e que vai vingar o sangue daqueles que inocentemente foram mortos, que injustamente foram mortos.
O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é: não cabe a vocês realizar essa vingança. Aquilo que cabe a vocês no tempo presente, aquilo que cabe a vocês realizar com os inimigos, é aquilo que o próprio Deus fez com os seus inimigos. Aquilo que cabe a vocês é transformar o inimigo no seu próximo. Se a leitura de Levítico 19 deixa muito claro que o amor é devido ao próximo, então o inimigo agora é o seu próximo. Aquilo que você deve a ele não é não retaliar, não é apenas não resistir, é amar o seu inimigo. Orar por aqueles que os perseguem para que vocês venham a se tornar filhos do vosso Pai Celestial, do seu Pai Celestial. O que Jesus está apresentando para a gente é justamente essa inversão, essa redefinição da categoria de quem são os nossos próximos, ou de quem é o nosso próximo. E é essa pergunta que Jesus mais para frente vai responder com a parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Aqueles eram povos inimigos, aqueles eram povos, no mínimo, que tinham uma inimizade de muitos anos, de muitas gerações. E o que Jesus está apresentando para a gente é: no reino dos céus, aqueles que antes eram os inimigos, agora são os nossos próximos, ou aquele que o persegue é o seu próximo. E talvez, mais uma vez, você olhe e escute as palavras de Jesus e afirme: é impossível. É impossível a gente colocar em prática aquilo que Jesus está dizendo, porque se eu reconheço que ele é meu inimigo, eu não tenho como amá-lo. Eu não tenho como ter por ele o amor que eu tenho pelo meu irmão, pela minha irmã. O amor que eu tenho pelos meus familiares, pelas pessoas que me querem bem e que eu desejo o bem. Pois é, aquilo que Jesus está apresentando para a gente não são bons conselhos, são as boas novas. O que Jesus está apresentando para a gente não é uma sabedoria prática, mas é a manifestação da própria face de Deus na sua face e na sua prática. O que Jesus está dizendo para a gente não é como a gente pode seguir a vontade de Deus para nós sermos prósperos na vida que a gente tem sobre essa terra. Não é como a gente pode levar uma vida mais ética, simplesmente. Jesus não está apresentando bons conselhos, ele está apresentando as boas novas. E no reino de Deus, as boas novas é que nós fomos chamados para fazer com os bons e os maus aquilo que Deus faz com os justos e injustos. É nisso que consiste o que o próprio Jesus vai chamar de perfeição. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O que é que significa ser perfeito? Não é uma retidão moral, ainda que isso esteja em questão também, não é não ter pecado no sentido de cometer um deslize, ainda que a questão do pecado esteja profundamente associada com o que Jesus está dizendo, mas o foco está em ser capaz de amar os bons e os maus, os amigos e os inimigos, da mesma forma como Jesus faz raiar o seu sol sobre os bons e os maus, da mesma forma como ele faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. O que Jesus está apresentando para a gente é que aquilo que vai nos caracterizar como filhos de Deus é quando nós fizermos com o nosso próximo a mesma coisa que ele fez conosco. E eu acho muito interessante que um pouco mais adiante no ministério de Jesus, um dos seus discípulos vai virar para ele e vai dizer o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai. E a resposta de Jesus é: você está andando comigo esse tempo todo e ainda não percebeu? Aquele que vê a mim, vê ao Pai. Aquele que olha para a face de Jesus, aquele que ouve as suas palavras e as coloca em prática, que crê e pratica essas coisas, aquele que enxerga aquilo que Jesus fez, vê o Pai. Jesus não ensina nada no Sermão do Monte que ele não tenha concretizado antes ou depois desse ensinamento. Ele não exige nada dos seus discípulos que não tenha sido concretizada no ato, que não tenha sido realizado no momento em que Jesus
é condenado e é crucificado por um crime e um pecado que ele nunca cometeu. Veja como Jesus ele fala para a gente não resistir ao perverso. E é exatamente isso que ele faz diante do julgamento que ele é jogado e que ele é confrontado com o mal de uma forma completamente injusta e inadequada, porque ele nunca realizou as ofensas que ele foi acusado. Quando Jesus foi preso e quando Jesus foi julgado, ele sofre todas as humilhações que Isaías profetiza que deveria acontecer com o servo do Senhor. E ele não resistiu. Ele não confronta os soldados do sumo sacerdote, impedindo que ele seja preso. Ele não revida aos soldados que batem em suas costas, que arrancam a sua barba, que cospem no seu rosto. E quando ele é confrontado pela autoridade romana e por Pilatos, ele não revida o mal com o mal. Quando Jesus é forçado a caminhar 1 milha com os equipamentos do soldado romano, não são espadas que ele estava carregando e que ele não deveria carregar. É uma cruz que ele está carregando que ele não merecia carregar, que ele não deveria carregar como consequência do mal que ele fez. Jesus anda não 1 e nem 2 milhas, mas ele carrega a cruz para fora da cidade como sinal de que a forma como o inimigo deveria ser vencido, a forma como o mal que está presente e enraizado no mundo deveria ser denunciado e confrontado, era com a entrega da sua própria vida pelos seus inimigos. Aquilo que Jesus está afirmando, amem o seu próximo, amem o seu inimigo e orem por aqueles que o perseguem, é exatamente o que Jesus fez no ato da crucificação, porque além de não revidar, além de não retaliar, além de não resistir ao perverso, além de carregar a cruz nas suas costas, além de fazer tudo isso, quando ele é crucificado, ele ora pelos seus ofensores e os seus inimigos, e o que é que ele fala ao Pai? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquilo que Estevão fez, em semelhança àquilo que o seu mestre fez quando ele foi apedrejado injustamente, é aquilo que nós somos conclamados e exigidos por Jesus a fazer na prática e no dia a dia do estabelecimento do reino de Deus sobre a terra. No reino dos céus, aquilo que nós podemos realizar é aquilo que Jesus nos disse que nós poderíamos realizar. Não se cumpre o Sermão do Monte por um compromisso individual de uma ética elevada. Se cumpre o Sermão do Monte pelo poder do Espírito Santo que produz em nós aquilo que é impossível de ser realizado pelo esforço e pela dedicação humana. No poder do Espírito Santo, nós podemos afirmar, ou poderemos afirmar na plenitude dessa expressão que Jesus utilizou, aquilo que ele respondeu àquele discípulo: quem vê a mim, vê ao Pai. Essa é a necessidade que nós temos no tempo presente. É de refletir o amor de Deus pelos amigos e pelos inimigos, pelos irmãos e por aqueles que nos perseguem, a ponto de que eles possam olhar para a nossa face e dizer: aí está o Emanuel, aí está o Deus conosco. Eu não consigo olhar para esse homem que eu firo, que eu ofendo, que eu humilho, e que não me fere, que não me ofende, que não me humilha, mas que me responde em amor, e dizer que isso vem de qualquer outro lugar senão da manifestação do único Deus verdadeiro. A confrontação e a derrota do mal está no fato de que você reflete a face de Deus sobre a vida do seu inimigo, da mesma forma que Cristo refletiu o amor e a graça de Deus sobre a sua vida quando você e eu ainda éramos inimigos de Deus. Cristo morre em nosso lugar quando ainda éramos inimigos de Deus. Jesus amou os seus inimigos porque todos estávamos destituídos da glória de Deus e todos estávamos com as nossas armas apontadas para Deus. Como é que Deus destrona o mal presente dentro de nós e fora de nós? Ele se entrega em nosso lugar. Ele morre em favor dos seus inimigos.
no poder do Espírito Santo, nós somos chamados a anunciar e a manifestar o reino dos céus, amando aqueles que nos perseguem, orando por aqueles que nos perseguem. Por isso, nesse momento eu encerro a nossa reflexão, a mensagem de hoje, pedindo para que, de alguma forma muito extraordinária e miraculosa, Deus consiga produzir em mim e em você aquilo que eu e você não podemos fazer, pelo nosso compromisso de sermos boas pessoas. É aquilo que apenas o poder do Espírito Santo pode produzir em nosso coração. Amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, a fim de que nós sejamos pacificadores e sejamos chamados filhos de Deus, a fim de que nós sejamos filhos do nosso Pai Celestial, que ama os seus inimigos, ama os maus e os bons, e faz nascer o sol sobre justos e injustos, faz cair a chuva sobre os bons e os maus. Por isso, nesse momento, eu convido você a repensar aquilo que significa fazer parte do reino dos céus. A IBNU tem desenvolvido trabalhos de apoio humanitário, de evangelização, de ensino da palavra de Deus nos 4 cantos do planeta. Esses dias a gente estava brincando, eu estava falando, a IBNU tem projetos aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, em vários lugares do Brasil, tem lá no meio dos índios na Amazônia, aqui na América do Sul, temos projetos também na América do Norte, temos projetos na África, na Ásia, temos projetos no Sudeste Asiático, temos projetos na Europa, aí me veio, falta a Oceania. Talvez você está sendo chamado para servir ao Senhor na Oceania. Mas de qualquer forma, em todos esses projetos, a palavra de Deus tem sido pregada e vidas têm sido transformadas pelo conhecimento do amor de Deus expresso na cruz em Cristo Jesus. Por isso nós convidamos você a participar. Deus tem nos dado recursos e tem levantado em necessidades, em momentos de necessidade, os recursos para a execução dos projetos aqui na IBNU. E Ele convida você a fazer parte disso. Nós já falamos isso várias vezes, nós não estamos aqui dependentes das pessoas que ofertam na IBNU, mas a gente nunca pode deixar de dar a oportunidade de você entender que aquilo que você tem não é para você, é para você aplicar de volta, porque foi Deus quem te deu e Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Não é uma ameaça, mas é uma realidade. Então, se você quer ser sábio, se você quer utilizar os recursos que você tem de forma sensata, peça a orientação de Deus. Ore, peça para que Deus fale com você, colocando no seu coração como você deve aplicar os recursos que Ele tem colocado na sua mão. Porque aquilo que o apóstolo Paulo vai falar, o que se espera das pessoas que são dispenseiras, aqueles que cuidam dos recursos que Deus tem entregue nas suas mãos, é que eles sejam fiéis. Então, seja fiel também, coloque diante do Senhor e use esses recursos para abençoar a vida de outras pessoas. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui na IBNU e te pedimos, derrama da tua sabedoria em nossas mentes para que a gente utilize os recursos de forma sensata para abençoar as outras pessoas. Oramos assim no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado por ter participado dessa nossa celebração online aqui da IBNU e eu quero convidar você, se de repente você está aqui por São Paulo, a vir conhecer a gente, Rua Tianguá, número 25. Nós temos os nossos cultos e celebrações todos os domingos, presencial. Siga a gente na rede social para você ver certinho da questão do horário e dos dias. Se você não segue, nosso Instagram e também o nosso Facebook. E é claro, se você não segue a gente aqui ainda no YouTube, clica aí, ativa o sininho também para você receber as nossas notificações. Um Deus te abençoe. Tchau!
Cristo.